Tudo bom, pessoal? Hoje eu estou com o Jorge Elias, é um dos profissionais referência em métodos ágeis no Brasil. A gente vai ter um bate-papo aqui bem interessante, vai falar um pouquinho sobre a experiência dele no Vale do Silício e também falar um pouquinho sobre tendências, falar um pouquinho sobre métodos ágeis também, que é um assunto que está na moda, um assunto que está bastante em voga. Jorge, queria primeiro aí agradecer aí a sua presença hoje aqui com a gente. Queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, pode ser, Jorge? Claro, pode ser, cara. Primeiro, eu que agradeço você pela oportunidade da gente estar aqui, podendo dividir um pouco, colaborar com as pessoas, trocar informações, que para mim é o que de mais valioso a gente pode fazer hoje, sobretudo na nossa jornada aí que a gente está junto aí pelo BBI, a qual também me deixa muito honrado e satisfeito aí pelo que a gente tem feito. Dividindo um pouco sobre a minha jornada, né? Comecei a vida como técnico em eletrônica, né? Depois me formei em engenheiro, eletrônico também, eletroeletrônico, e comecei a minha vida pelo lado empreendedor, né? Eu tive negócios desde os 20 anos. Qual foi seu primeiro negócio? Meu primeiro negócio foi na área de fotografia e gráficas. Legal. Né? Então, porque naquele momento era uma área que tinha muita rentabilidade. Eu tinha um amigo que tinha um negócio igual, e aí ele acabou me dando muito suporte e também muita informação sobre o mercado. E aquilo me brilhou os olhos como empreendedor e eu fui. E aí foi excelente, na verdade, desde 99 e fui até 2010. No entanto, em 2005, até destaco uma coisa interessante, que foi o boom da fotografia digital, e foi o momento em que eu mudei completamente meu mindset, que é ele que eu carrego até hoje, porque naquele instante eu vivia num mercado que era extremamente rentável, que tinha só crescente ano a ano. No entanto, a fotografia digital, que era uma inovação para aquele então momento, e em 2005 aquele boom atropelou o mercado que eu estava e eu percebi que eu não estava vivendo a favor da inovação. Eu não acompanhava as mudanças. E foi de repente, né? E foi muito de repente. E então aquilo tive que reformular completamente a minha vida, o negócio em si. Tive que fazer novo investimento. Fui para uma feira nos Estados Unidos, em Las Vegas, que era a feira maior que tinha do ramo, para eu poder entender o que era aquela mudança, para onde eu ia fazer as minhas os ajustes e as modificações no negócio, em termos de modelo de negócio, em termos de planejamento, até mesmo de investimento, equipamento, enfim. Então foi pesado, mas eu consegui alterar ainda o curso do negócio e mantive ele por mais 5 anos, ou seja, até 2010. E é uma coisa que eu falo muito hoje, a gente vai falar de metodologias ágeis, e vivemos a quarta revolução industrial, e o maior ponto, ou seja, o ponto de maior destaque nessa revolução é a intensidade. Então eu costumo dizer, não só nos treinamentos, como em palestras, e até mesmo dividindo com os colegas de trabalho, eu digo que o ponto principal é a intensidade, e que essa revolução acontece hoje. Então eu acho que o tempo que eu tive em 2005 para me reinventar, saindo do zero, hoje ninguém vai ter mais. E aí, dando sequência, depois em 2010 eu quis, já formado como engenheiro, ir para o universo corporativo. Entrei como trainee, na verdade, na Oi. E logo em seguida, assim, quase um ano depois, tanto que eu nem falo muito desse período, mas eu fiquei durante quase um ano ali, e depois a 3M me chamou para uma posição, que era uma posição intermediária, que era um engenheiro que cuidava da parte de negócios e do desenvolvimento das soluções novas com o mercado, fazendo uma integração, era uma interface entre a empresa e o mercado, né? Então era mais negócio, mais comercial e menos técnico. Depois avancei na função dentro da empresa e como gerente de desenvolvimento, atuava também em projetos no Brasil e fora. Aí fui para o headquarter da 3M em Austin, no Texas, o que foi fantástico também, fazer uma integração de projetos, né? Naquele momento, em 2014, a 3M do Brasil, a gente conseguiu colocar um projeto na linha global, ou seja, para atender outros países, que era o que levava uma subsidiária, um grupo, né, da subsidiária, a um outro patamar, e a gente conseguiu isso. Foi muito bacana também, foi uma transformação para nós, né? E em 2016... 2015 para 2016, a 3M foi reformulando bastante o que ela pretendia em termos de investimento, e o negócio foi enxugando e foram tirando várias pessoas. Eu fui ficando daqueles últimos que fica, né? E aí o diretor, que era o grande
meu sponsor, né, que a gente dividia todas as atividades, ele já tinha quase 30 anos da 3M, e ele decidiu aposentar. Naquele instante eu percebi que havia necessidade de mudança, e aí eu comecei a olhar de novo para o mercado, e a Oi, como eu já tinha tido uma experiência e algumas interações com algumas pessoas estratégicas, e nesse contato, um deles foi assumir uma diretoria na Regional do Rio Grande do Sul, toda aquela Regional Sul ali, e me convidou para assumir a gerência da engenharia de projetos desse processo de reestruturação da regional. Então foi muito bacana também, porque aí eu saí da indústria e fui para a área de serviço, né? O que mudou completamente também a forma de gestão e entender também como é que estavam as mudanças de projeto. Naquele tempo eu fazia, já concluindo o meu MBA em gerenciamento de projetos, que eu fiz na FGV, e também foi uma fase muito, muito bacana. Até que quando, olhando de novo em 2018, no final de 2017, na verdade, para essas mudanças intensas que estavam acontecendo, eu não quis ser atropelado de novo, como eu fui em 2005. Sim. Então aí eu optei por ir para a Califórnia, que eu juntava 2 pontos. Um era um sonho, porque como eu disse, eu era técnico e desde lá de 96 eu já sonhava com o Vale do Silício. Uhum. E entender por que aquela região era a mais inovadora do mundo. E então eu resolvi ir para a Califórnia e estudar, fazer um novo MBA em gestão da inovação e então mergulhar nesse universo de transformação das metodologias ágeis que haviam lá, fazer a certificação, acompanhando o mercado lá, como eles viam isso. Então eu fiquei 2018 lá e até o início de 2019, que foi fantástico conviver lá. A gente vai falar um pouco aí ao longo disso tudo. E então essa é a minha história. Essa Legal, um pouco da minha trajetória aí por onde eu passei. Puxando um pouquinho no final, cara, eu sempre falo, eu tenho empresa nos Estados Unidos, né? E eu sempre falo que existe alguns Estados Unidos, né? Existe os New Yorkers, existe Miami, existe o centrão dos Estados Unidos e existe a Califórnia. Eu falo que a Califórnia, ela é mais do que um estado, supera até um país, supera o conceito de nação e é um modo de vida, né? E eles defendem muito isso, né? Desde a da bandeira da Republic of California até o branding, o soft power do modo Califórnia de ser. E eu queria falar um pouquinho, cara, que você falasse o que é o Jorge antes da Califórnia, o que é o Jorge depois da Califórnia, o que se tomou de muita lição lá, o que te surpreendeu, o que serviu como divisor de águas para você, que eu tenho certeza que serviu como divisor de águas, como serve para todo mundo, quase, do mundo corporativo. Hoje quase virou um rito de passagem, em algum momento passar pela Califórnia. Então fala um pouquinho aí, cara, da experiência pra gente. É verdade. E você está falando assim de um modo super importante, que é essa diferenciação, né? Como tive essa experiência em Austin, no Texas, que é um estado e uma cidade muito com grandes empresas, sobretudo do oil and gas. Mas muito fechada, mas muito muito conservadora. Fechada, muito conservadora. Tive uma experiência também em Miami, que vivi lá um tempo, estudei. E quando eu fui para a Califórnia, eu percebi de fato, de cara, como são diferentes os comportamentos das pessoas. Então, assim, o comportamento para mim foi talvez a transformação que você disse que é o Jorge antes e depois da Califórnia. Eu diria que é o que mais impactou a mudança na minha vida. Óbvio que tem uma mudança de mindset que promove essa mudança de comportamento, mas ela também está atrelada a uma cultura que eles têm. Mas é fundamental a gente destacar, como você disse, a questão do Estado ser quase um país. A economia da Califórnia, se destaca a Califórnia dos Estados Unidos ou do mundo, se ela não fosse um estado, ela seria a 5ª economia do mundo. Maior que o Brasil. Então, ou seja, ela tem um PIB quase 2 vezes o PIB do Brasil. Então, ou seja, são destaques que a gente percebe muito claramente vivendo lá, que está completo, impregnado na forma de viver das pessoas. Além, primeiro, deles serem muito despojados, você vê um ambiente muito diferente, a gente está acostumado com um ambiente muito corporativo e tal, lá isso tem muito pouco. Até você conversou comigo o negócio da roupa, né? Que você estranhou ao chegar lá. O dress code dos caras é completamente diferente, a gente tem uma ideia de que a competência ou a relação de nível da pessoa ela está sobre
o dress code, isso está completamente desconsiderado lá. E quando a gente fala isso, a gente está falando de cultura, né? E forma do mindset deles. E entre outras culturas, por exemplo, você falou da questão da diferença também, que a Califórnia em si, tanto que ela virou meio que um ponto de passagem da carreira de muita gente, embora tenha outros pontos globais de referência em termos de ensino, a educação em novo formato e também economia evoluída, mas lá eu acho que a forma com que eles pensam, por exemplo, a garagem lá não é para pôr carro, é para fazer de laboratório. Tanto que das maiores empresas que conhecemos hoje, que é a Apple, que domina o mercado já há alguns anos, embora ela tenha alguns concorrentes hoje de peso, mas ela é referência, sobretudo em produtos premium, né? E ela nasceu numa garagem, que eu até tive a oportunidade de visitar, como um ponto que dá arrepio só de você chegar. Você teve lá? Tive na garagem. A garagem da Apple eu não Jobs. consegui passar, cara. Hoje em dia é proibido, né? Não, na verdade você pode ir, é proibido você pisar na calçada, já chegar e pôr a mão na garagem em si, porque é uma área residencial comum, pessoas andam e passam para lá e para cá com o cachorro. Não tem nenhuma cerca, a não ser sensores elétricos e eletrônicos para poder verificar, para poder dar sinais se alguém avançar. Mas ninguém avança. Eu, quando fui, até não tinha ninguém. Eu fui num horário de trabalho, então foi numa passagem que eu estava ali no Palo Alto, então é naquela região, e eu estava saindo de um lugar e indo para o Uber, que é uma experiência que depois eu conto que eu tive lá uma atividade com eles. Então, fica muito claro que a essência deles é empreendedora. Então começa que o mindset deles em empreender, foi lá que eu entendi a diferença entre ser empreendedor e isso não ter relação direta com montar um negócio. Embora sabemos que a grande evolução deles ao longo, sobretudo, dos últimos anos, vem através das startups, que aí eu diria 10 anos para cá, mas ela tem 50 anos inovando. E isso significa porque a mentalidade deles de empreender não é aquela pessoa que necessariamente vai montar um negócio. É aquela pessoa, aquele profissional que resolve problemas, que ele tem a capacidade de executar. Lá se executa e não se fica sonhando, não se passa o tempo pensando como seria resolver aquele problema. Testa, valida e depois você melhora. Cara, isso é muito legal e vai até entrar no nosso papo de métodos ágeis, né, cara? Uma coisa que eu sou muito patriota, né? Eu falo que se eu não fosse patriota, eu não estaria aqui, né? E acredito muito no nosso país também. Eu acho que tem um baita potencial. Mas uma coisa que eu aprendo muito, que eu aprendi muito tendo empresa nos Estados Unidos e operando nos Estados Unidos e, cara, estando lá algumas vezes ao ano, é a questão de fazer e fazer de forma simples e fazer de forma que você possa testar. Eu sempre falo, cara, se você for alugar um carro nos Estados Unidos, você vai entrar num site de carros, tem 200 sites de marketplace de locadoras, e são todos muito feios, são horrorosos, né? Você parece que você acha que é até um site pirata aqui, mas funciona muito bem. É verdade. E aí você vai no aeroporto, o aeroporto é feio até, e o aeroporto funciona muito bem. Você vai alugar um carro físico, a loja é feia, mas funciona muito bem. E aqui não. Eu falo que o Brasil, a gente investe muito em hardware, e pouco em software. As coisas, por incrível que pareça, são muito bonitas aqui, né? Você vai no aeroporto, os aeroportos novos são quase como um shopping, mas não necessariamente funcionam muito bem. Estação de metrô, estação de metrô no Rio de Janeiro, as novas são lindíssimas, são quase museus. Mas, cara, não tem tantas estações quanto deveriam ter. Então, assim, lá parece ter um investimento muito forte no software, né? E o hardware ser algo que precisa estar funcionando, mas não é o coração. O que você acha sobre isso, cara? Não, eu acho perfeito, porque isso é o que eu vivia todos os dias. Eu achava algumas construções até meio sem graça, né? Olhava alguns ambientes, falava assim, parecia esquisito, né? Em relação a gente estar acostumado a relacionar locais fantásticos com uma imagem totalmente bela, né? O próprio prédio onde eu fui lá do Uber, né? A central do Uber, onde está a engenharia deles, os projetos do self-drive, truck, car, helicóptero, todos eles. Cara, eu entrei, quando eu cheguei a primeira vez, eu falei, não posso ter chegado, eu acho que eu não cheguei no lugar ainda. Então, assim, a gente cria aquela imagem de que está referenciada a qualidade, vamos dizer assim, de funcionar, sobretudo, daquela entrega, ela está relacionada com
com a casca, né? E é completamente diferente o que eles pensam. Primeiro tem que funcionar, segundo tem que atender as necessidades de quem vai utilizar, né? E depois tratar a experiência do cliente. Essas são as bases deles. E nisso aí vai tirando os aprendizados, constrói de novo, os MVPs eles fazem até na simples atividade de fazer um trabalho na universidade, primeiro você pensa no MVP, você não pensa na solução final, você não pensa naquela melhor solução que você vai fazer, porque a melhor solução está para eles assim, no sangue, que ela só vai sair depois dos aprendizados que você tiver, sobretudo com as falhas. Eu até criei uma coisa que eu chamo de mantra da falha, que hoje eu falo muito nas palestras e tudo, e agora eu estou até escrevendo um livro sobre falha, justamente porque eu mudei demais entre aquelas mudanças culturais e do mindset que eu falei, está ligado a falhar. Então, quando eles vão construir uma coisa, estou preocupado se vai construir o melhor hardware, como você disse. Vai se preocupando em fazer o melhor software, ou seja, aquilo que está interno, aquilo que faz pensar, aquilo que faz funcionar. E é por isso que eles avançam tão rapidamente e o mundo ainda os copia, né? Embora Legal. a gente tenha polos grandiosos aí pelo mundo. Eu sempre gosto de perguntar sobre experiências que mudaram a vida. Lá, cara, teve alguma experiência que mudou sua vida? Você falou, cara, isso me transformou, isso me fez enxergar uma coisa que eu não tinha enxergado. Uhum. Olha, tiveram algumas, tá? Porque como o período foi longo, mas eu gosto de destacar, sobretudo, o tempo que eu vivi dentro da universidade. Sobretudo, por que eu quero destacar isso? Porque você, como é um patriota e um brasileiro como eu, estou de volta aqui porque eu acredito nessa transformação, quero poder contribuir com ela e eu percebo muito claramente que a mudança do ensino, a forma de ensinar, a universidade em si, muda demais. Lá, a universidade, para mim, ficou claro que eles são matriz do ecossistema. Então, não parece uma mudança superficial que eu estou falando, mas não, ela muda profundamente na forma como você entende, como você vai se relacionar com a universidade. Como você, como aluno, vai se relacionar com a universidade, porque ela se relaciona diferente com você. O ambiente, por exemplo, todas as grandes empresas estão lá, elas reconhecem a universidade como matriz do ecossistema de inovação, matriz do ecossistema de agilidade, de projetos, aquilo que você realiza as coisas no tempo mais cedo, com as mentes mais novas. Então, a vivência no próprio tratar, por exemplo, quando um professor montava um grupo, o primeiro grupo foi muito engraçado. Na minha turma tinham 40 alunos. Dos 40 eram 16 países diferentes. Quando o pessoal quis formar o grupo, naturalmente nós temos um mindset de se aproximar daquelas pessoas que a gente conheceu, que a gente está mais próximo. O professor falou, olha, isso é a única coisa que eu vou definir, o grupo de vocês. E aí, quando ele definiu o grupo, eu percebi o que ele tinha feito. Todos do meu grupo eram de países diferentes. Então, a primeira coisa que eles valorizam é a diversidade. Mas a diversidade não está só ligada em gênero, opção sexual, coisa de tudo que a gente aqui... A única coisa que a gente entende como diversidade é isso. Lá, a diversidade está na cultura, está em pessoas de diferentes países. Por quê? Porque aí, a hora que você vai montar uma solução, quando você vai definir aquilo que você falou, que é o software, aquela parte que realmente faz funcionar, você está ligado em estressa o sistema, em diferentes formas de pensar. Então, a diversidade é de mudança do mindset, porque cada um tem uma ótica diferente. Cada país, cada cultura, cada tipo de pessoa, você tem uma diferença de visão. Então, isso eu acho fundamental e é o que mais mudou na minha vida, a forma de pensar isso. Eu não tenho mais, eu não me chateio mais com opiniões diferentes à minha. Antes era um pouco disso, está um pouco na nossa cultura. Eu, inclusive, gosto das pessoas que têm opinião diferente da minha, porque elas vão me trazer de forma muito mais rápida a olhar sob outro ângulo. Porque se eu ficar com a minha visão, eu vou olhar sobre o meu ângulo, sobre a minha ótica, sobre o meu modelo mental. E quando eu tenho diferentes opiniões, pessoas que pensam divergente a minha, a gente se aproxima cada vez mais de ter qualidade naquilo que a gente está construindo. Isso é interessante. Eu gosto muito de ler biografias, né? E eu falo que os grandes líderes caíram quando eles começaram a se cercar de pessoas que só tinham a mesma opinião que eles, né? Só bajuladores de... Concordo. Você acaba não estressando o sistema, não vendo, às vezes, o óbvio que está escondido por aí. Falando um pouquinho, cara, você falou muito do mindset, né? Você falou algumas vezes da palavra mindset. Como é que você acha... Existe uma correria muito grande das empresas brasileiras com um processo de transformação digital,
para um processo para se adaptar a essa nova onda, para um processo de começar a conversar com startups. Aí eu vejo, por exemplo, das 5 maiores empresas do país, as 5 estão com o movimento de, cara, vamos começar a conversar com startups, vamos começar a procurar soluções para problemas complexos dentro do mundo da inovação. Como é que você vê essa corrida das empresas brasileiras tentando se adaptar a essa nova cultura? E mais, qual é o principal desafio para as empresas brasileiras atingirem um nível de performance e abertura à inovação, abertura ao contraditório, abertura a ideias novas, que você tem essa liberdade no Vale e você ainda tem uma resistência grande aqui no mercado brasileiro? O que você vê? Excelente pergunta, Lang. E pelo primeiro ponto que você tocou, que é assim, essa correria delas, está muito claro para mim, sobretudo depois de vir do Vale, depois de ter essa experiência na Califórnia, porque eu diria que a Califórnia toda ela tem esse, que é uma coisa importante também, só para dar um destaque, a gente fala sobre o Vale, mas tem o Orange County, sim, que é uma região onde está, por exemplo, a SpaceX, que é uma das maiores empresas hoje transformando o universo espacial, né, o mercado espacial. Então, assim, a WeWork é lá naquela região. Então, é a Califórnia toda que pensa assim, não é só o Vale. Isso é um bom destaque que eu tinha esquecido. E essa questão do Open Innovation que você falou, que as empresas grandes estão buscando se adaptar, né, porque o que está muito claro é o seguinte, existe uma transformação digital que está trazendo produtividade, sobretudo eficiência nos processos globais, porque isso ajuda, né, muito. A gente tem aqui, isso é uma outra coisa que o brasileiro precisa mudar, que a gente acredita que a tecnologia vai tirar posições. Na verdade, ela pode eliminar profissões e não profissionais. Profissionais podem se adaptar. E nesse processo, exatamente aí que as empresas estão se topando. Porque para fazer o Open Innovation, você tem que ter o mindset, a mentalidade com 2 pontos principais. O primeiro é empreendedor. É aquilo que eu falei anteriormente. E nós não temos isso. A gente entende que, por causa da hierarquia que a gente estabeleceu de forma, sobretudo, massiva, de que um manda e os outros obedecem, isso aconteceu que as pessoas perderam, primeiro por si só, pela falta de não ter crescido nessa mentalidade, como acontece na Califórnia. Então, eles não empreendem. Empreender, como eu já disse, buscar resolver os problemas, executar, realizar, e não simplesmente aguardar que alguém diga o que você deve fazer. E, por outro lado, a questão das pessoas terem aquele sentimento de colaboração. Sobretudo, para você estabelecer metodologias ágeis, a cultura da colaboração ela é fundamental. E quando as empresas olham para dentro, né, que elas tentam fazer o intraempreendedorismo, que seria, vamos dizer, a melhor solução para elas, não de tudo, né? Porque olhar para fora, que é o Open Innovation, né? Que é a empresa olhando para fora, para o mercado, buscando as startups, trazendo ideias de fora, não é ruim. Mas ela deveria ser complementar ao intraempreendedorismo. Ela deveria ser complementar a essas ações internas. E isso não acontece. Então, só para concluir, os maiores desafios que elas têm para mim é conseguir fazer essa mudança de cultura, colaboração, que significa ser colaborativa, equipes colaborativas, para poder estabelecer, por exemplo, métodos ágeis, porque a gestão, sobretudo, não está adaptada a isso. E aí eu vou complementar você, tá? Eu acho que é uma coisa que pouca gente enxerga. Você falou aí de 2 coisas. Você falou primeiro de hierarquia muito pesada, né? E depois colaboração. E tem uma estudiosa que eu admiro muito, que chama, não sei se você conhece, Carmen Migueles, que é a professora da FGV, ela foi candidata à Prefeitura do Rio pelo Partido Novo, tive muito contato com ela na época de consultoria, né, muito próximo dela, do marido dela. E uma coisa que ela desenvolveu, uma tese que ela desenvolveu é a relação de confiança. Ela fala muito do Japão, né? O Japão saiu da idade feudal, foi o último país a sair da idade feudal no final do século XIX. O mundo já estava entrando na 3ª Revolução Industrial, o Japão estava na idade feudal. Começo do século XX, o Japão foi bombardeado com 2 bombas atômicas na cabeça, destruiu tudo novamente. Eles reconstruíram o país, década de 80, você vai lembrar, né? Exato. Era o país da moda que crescia enquanto o mundo estava estagnado. Então, assim... E aí, cara, muita gente investigou por que o Japão consegue se recuperar tão rápido. E viu que a sociedade japonesa é uma sociedade muito baseada na confiança. E por incrível que pareça, é uma coisa que trava a gente, é difícil que as pessoas não enxergam. Eu acho que nunca vi nenhuma política macroeconômica nesse sentido, uma macropolítica nesse sentido.
nós somos um dos países com menor índice de confiança entre pessoas e entre empresas, tá? E aí isso, cara, em função do nosso padrão cultural, em função do alto índice de corrupção, então a gente acaba criando mecanismos e hierarquizando demais as empresas e isso diminui muito a velocidade. Burocratizando. Então, burocratizando qualquer processo de análise, julgamento, tomar decisão dentro de uma organização. E aí, cara, isso é uma mudança cultural demora tempo, tá? E um tempo que talvez a gente não tenha, que a gente vai perder essa quarta, o grande medo que eu tenho é a gente perder essa quarta revolução industrial, a gente chegar muito tarde na festa, a festa já está em outra zona. E aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte, cara, você está dentro das empresas, né? O que as empresas podem mudar de forma imediata para que elas possam trazer uma mentalidade mais empreendedora, de forma mais eficiente, e possam, inclusive, trazer melhores práticas, como os métodos ágeis, tá? De forma mais eficiente dentro das organizações. Porque eu vejo, cara, se eu pegar as 50 maiores empresas do Brasil, as 50 estão falando de transformação digital e introduzir métodos ágeis dentro da sua cultura. Mas isso esbarra em algum momento num fator cultural muito forte. Então, se você tivesse que recomendar, vamos pegar uma empresa de médio porte, que é o que faz girar a economia do Brasil, né? Perfeito. Você fala, hoje em dia, você tem, cara, uma empresa, geralmente uma empresa de dono, uma empresa de médio porte, uma empresa de um perfil familiar, que vem de um perfil altamente conservador. Perfeito. O que você faria para o cara se o cara quisesse, olha, eu quero transformar minha empresa digitalmente, eu quero agora praticar métodos ágeis, eu quero ter uma visão Vale do Silício. Todo mundo quer, tá? Mas muita gente tem dificuldade. Então, qual é a dica básica que você daria para um dono de empresa, para cara, quero revolucionar a minha empresa, quero fazer ela não só sobreviver, como ela quer ser um viés de startup aqui dentro. Eu preciso dizer mais de um, mas eles serão complementares. O primeiro eu vou usar uma frase, assim como você, eu adoro biografia, adoro acompanhar pessoas, entender a história e por que elas fazem a diferença. O Steve Jobs tem uma frase que diz assim: eu não vou contratar pessoas competentes de alta performance para eu dizer a elas o que elas devem fazer. Eu vou contratar essas pessoas para elas me dizerem o que eu devo fazer. Então isso começa uma mudança completa, já, sobretudo, na gestão, nos donos, naqueles que estão na liderança das empresas, tem que mudar. Porque hoje tem um termo que está muito forte acontecendo que chama holocracia, né? Que é onde a gente começa a pôr as pessoas empoderadas, ou seja, aí você abre oportunidade para elas terem a criatividade, para que elas tenham a tomada de decisão, que hoje, nessa holocracia, o que ela faz? A tomada de decisão, ela distribui entre as pessoas. É óbvio que você vai ter regras e alguns limites, mas ela tem esse poder de tomar decisão e está aberta à criatividade. Que aí você fomenta esse empreendedorismo. Então, sobretudo, em cadeia, você começa a desenvolver essa cultura, que você permite. Nós, como você disse, estamos dentro das grandes empresas, e assim, pela filosofia do BBI, mudar comportamento, né? E isso tem sido muito claro para mim, porque você coloca pessoas para fazerem, por exemplo, uma prática, um trabalho de meia hora, elas resolvem um problema, elas encontram alternativas de solução e elas desenvolvem um pequeno protótipo da solução em 2 horas. Como é que empresas passam debruçadas sobre problemas? Meses, anos, que não se resolve, problemas básicos de processo. Porque, na verdade, aquelas pessoas, primeiro, elas foram tolhidas de ter aquela possibilidade da criatividade e de terem o poder da solução. Sobretudo que, se elas fizerem, elas têm o medo da falha. A gente tem que... O Bill Gates, a mês de novembro, ele fica nessa briga com o Steve Jobs, de quem vai passar a ser o mais rico do mundo, né? Não que eles tenham uma briga, é uma coisa saudável lá do dia a dia. Quando ele assumiu a liderança em novembro, por causa de uma subida... O Steve Jobs, não. Perdão. O Jeff Bezos. Jeff Bezos. Desculpa. O Jeff Bezos. E aí ele passou... Naquela ocasião, ele disse: eu sei que nós temos que dar muito valor ao que a gente tem quando a gente tem uma vitória. Ou seja, aquilo que o aprendizado que tem na vitória. Mas a gente tem que dar muito valor quando a gente tem o aprendizado que a gente tira da falha. Então, ou seja, que ele chama até de failure, que no caso é o fracasso. A gente tem dificuldade de falar essa palavra. Então, nossa liderança, as empresas precisam reconhecer a falha como um ganho do processo. Você acelera o processo de criatividade e de solução e de entrega rápida, porque ser ágil... É o fale rápido. Né? É o fale rápido. É óbvio que nós estamos falando
nós não estamos falando de falhar numa cirurgia, na construção estrutural de um prédio, nós estamos falando da solução de um problema novo. Então é preciso ter essa mentalidade. Então, se a gente não casar essa mentalidade cultural relacionada a você ter o empoderamento das pessoas, ou seja, para que elas tenham a possibilidade de ter a mente aberta para a criatividade, você trabalhar, sobretudo, as lideranças para reconhecerem a falha e as próprias pessoas para reconhecerem a falha como parte do processo de evolução, né? O mantra da falha que eu digo é falhar, evoluir e inovar. Então esse é o mantra, falhar, evoluir e inovar. E por último, que elas estejam adaptadas os processos na agilidade. Para quê? Para que isso torne o processo evolutivo da empresa constante. E não, agora eu fiz um produto que está campeão, eu paro e vou trabalhando nele. Não, você já tem que estar no outro, já tem que estar na melhoria. Quem está trabalhando é uma parte só da equipe que está trabalhando o produto que está no mercado hoje. Assim a gente viu, por exemplo, carros como o Gol, Sumi, que viveu durante 20 anos, sei lá, liderando o mercado, já não lidera mais, já nem existe mais em linha de produção. Então, ou seja, porque tem que se adaptar. Hoje a Tesla recém iniciou no mercado de automóveis e já é uma das mais valiosas, né? Então, é uma empresa que operou durante muito tempo no vermelho, a Tesla. Tudo bem, o Elon Musk lá, que é um dos grandes homens aí dessa transformação global, ele botou lá, mas hoje a empresa já é rentável e ela já está se galopando, já tem fábrica na China. Então, se as empresas médias, igual você falou, não transformarem isso, a gente vai ter um problema muito sério. E eu gostaria de pedir, só para dar mais um destaque, que é relacionado à educação. Por isso eu tenho muito orgulho de estar trabalhando nesse desafio junto aí com o BBI e sobretudo, os projetos que eu tenho procurado tocar ligado à mudança dentro da universidade, dentro das instituições de ensino, como o BBI vem fazendo, que é transformar essa forma de ensinar. Porque a transformação que a gente precisa, ela tem que passar pela educação. Porque senão aquilo que você falou, da gente entrar atrasado na festa, vai acontecer de forma, irreversível. E o que é muito lamentável, porque nós temos toda a capacidade de fazer, de participar dessa festa, de participar dessa transformação. Hein? Legal. Cara, e você que trabalhou no Vale e tem uma carreira longa no Brasil, o que você acha de ponto forte nosso, cara? Nosso Brasil? Nosso ponto forte é a paixão que as pessoas têm por fazer as coisas. Eu não encontro, nunca vi ninguém tão apaixonado. Lá tem uma pessoa ou outra que é apaixonada pelo que faz. E essa paixão faz com que a gente deposite muito mais do que só a vontade de fazer certo, a vontade de ser eficiente, a vontade de ser eficaz, ou até a vontade de ser ágil. Mas faz com que a gente deposite o coração. E o coração nosso, quando se fala de paixão, faz com que a gente se aproxime das pessoas. E toda essa transformação ela é baseada nas pessoas, naquilo que tem a ver com a experiência do cliente. E se a gente souber utilizar isso, nós vamos ter como potencial a nossa capacidade empreendedora, porque o Brasil hoje a gente tem empreendedor até a pessoa que faz bolinho, aquela senhora dona de casa que reinventa o seu dia a dia, isso a gente tem na veia já, e se a gente utilizar essa paixão de forma muito mais forte, a gente vai ter, vamos dizer assim, uma capacidade potencial de transformar muito grande, sobretudo porque o brasileiro ele é um aspirador digital. Então a gente é segundo ou terceiro mercado de toda a empresa global de tecnologia. Então a gente tem como celeiro de teste dentro de casa. Muita gente precisa de fazer testes pelo mundo para poder entender melhor as soluções, né? Ou trazer as pessoas do mundo para perto. Eu acho que a gente tem o potencial nosso, são as pessoas mesmo. Porque eu diria que o profissional da quarta revolução industrial é o ser humano, né? Porque tudo que tem a ver com o hard skill, que são aquilo que tem a ver com lógica, né? A inteligência artificial vai resolver. Tudo aquilo que tem a ver com rotina, a inteligência artificial vai fazer. Então, a gente está mais ligado no soft skills. Se você vê o que diz a lista das 10 habilidades que estão sendo divulgadas anualmente
né, no Fórum Econômico Mundial, todas elas são ligadas ao soft skill. Então, ou seja, o profissional cada vez mais é o ser humano. E nós temos isso como nossa essência. E já que você falou ser humano, para a gente terminar, cara, qual é a dica que você daria para o profissional que está começando agora, cara, que quer ter uma carreira empreendedora, como você falou, tá? Seja abrindo a própria empresa ou seja desenvolvendo soluções dentro de uma organização, de qualquer porte que seja, qual dica que o Jorge Elias gostaria de ter recebido há 20 anos atrás e não recebeu, que você poderia dar agora? Cara, a melhor dica que eu dou na minha forma de enxergar toda essa transformação é você não esperar para fazer a mudança. Porque o que acontece? Nós ficamos esperando juntar pessoas que acreditam naquilo que a gente tem como ideia para resolver um problema no trabalho, que a gente tem como ideia para melhorar a nossa vida. A gente espera juntar pessoas que acreditam e depois a gente começar a fazer. Então, comece, inicie. Depois você agrega quem acredita. Então, eu acho que isso pode mudar a vida da pessoa pessoal, pode mudar a vida dela no profissional, pode fazer com que ela transforme a vida dela como empreendedor, por exemplo, de negócio, porque se você executar, se você iniciar, é muito importante. Nós temos uma inércia que me incomoda muito. A gente espera sempre o ambiente melhor, a hora certa. Até para ter filho, a gente já ouviu falar, tem que esperar a hora certa. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente a hora certa. Não tem a hora certa, somos nós que fazemos. Então temos que executar. Então a palavra é realizar. Pequenas coisas, né? Coisa muito louca. Eu todo ano acabo viajando muito no trabalho, né? Então todo ano acabo terminando o ano, ganho upgrade na companhia aérea no Fidelidade. Aí teve um ano que a Azul fez uma promoção. Se fosse diamante, você tinha direito a uma passagem ida e volta para qualquer lugar com um acompanhante. Cara, eu passei o ano todo falando, não, vou usar essa passagem no momento certo, no lugar certo, não sei o quê. Terminou o ano, não usei a passagem venceu, perdi. Caraca. Então isso mostra realmente a gente tende a tentar esperar o momento certo não existe, né? Então comece, inicie. E outra coisa que eu falo também é a seguinte, cara, siga a sua intuição. A sua intuição, ela não é um sentimento etéreo, ela é composta por uma gama de padrões que foram somando-se à sua vida. Então a sua intuição sempre está dizendo alguma coisa com base nos seus padrões do passado. E provavelmente a sua intuição, aquela primeira impressão, ela é verdadeira, ela é certa. Então dê mais atenção à sua intuição e teste. Cara, a gente está numa vida para testar mesmo, né? Então assim, quanto antes a gente testar, antes a gente vai saber se está certo ou se está errado. E por que eu disse isso só para encerrar? Você pode observar as mudanças, por exemplo, o Lean Startup. O que ele fez foi eliminar a etapa de planejamento e o que a gente tem o Build, Measure e Learn. Ou seja, a gente constrói, a gente mede e depois a gente aprende. Então isso significa que para você construir tem que fazer o quê? Executar, iniciar. A cultura do MVP, que é o mínimo produto viável, está ligada ao quê? Realizar esse produto mínimo viável. Então você tem que construir. Então, ou seja, tem que iniciar. Tudo que eles têm de transformador na Califórnia vem desse início, de algo que começou. O Uber, quando iniciou-se, ele iniciou-se pensando apenas em melhorar o modelo de transporte que existia, o modelo de negócio, usando a tecnologia. E se transformou numa empresa que ela penetrou globalmente, independente de ter, por exemplo, legislação adaptada para isso. Exatamente. Então a gente sempre busca o momento certo. E eles realizam, executam. Então, nós precisamos realizar, executar, sair da inércia. O poder de execução, acho que isso resume tudo. É o famoso sangue nos olhos, né? Faz, e aí tem um ex-sócio meu que falou uma frase muito boa, cara. Faz, depois pede desculpa. Perfeito. Eu tive um faz e pede desculpa depois, cara. Eu tive um líder, que eu não vou nem dizer quem era, nem posição, para não aproximar, quem puder estar ouvindo isso, mas ele disse assim, cara, não me pergunta. Tem coisas que se você me perguntar, eu vou ter que dizer para você não fazer. Então você realiza, depois você me diz que fez. Porque isso aí é parte da solução que a gente precisa, mas eu não posso dizer para você fazer. Vai. Então você vê como é que foi um grande aprendizado. Então, ou seja, não me pergunta, faz e depois me traz. Então, ou seja, mais uma vez, o realize. Faz e pede desculpa, é um bom resumo do nosso papo. Perfeito, faz e pede desculpa. Jorge, cara, brigadão aí pelo seu tempo, sei que o seu tempo é mega corrido, então, cara, eu tenho certeza que agregou bastante valor à sua experiência, sua história aí no Vale, sua história na Califórnia,
trocando o nome Vale por Califórnia, que a gente acaba sendo injusto realmente com o resto da Califórnia. Exatamente. Cara, só agradecer mesmo. Quer deixar sua rede social, cara, o pessoal poder seguir, o LinkedIn, o Instagram? Sim. Antes eu gostaria de te agradecer, sobretudo, primeiro, pelo desafio que a gente iniciou em 2019 de estar junto nessa parceria, pela confiança sua e do BBI. Espero que a gente tenha vida longa. Agradeço também pelo convite. E deixando as redes sociais, no LinkedIn é o meu nome mesmo, Jorge Elias Gomes Silva. No Instagram é Jorge Elias G. Silva, né? Então, sigam lá, compartilhem, troquem comigo, estarei sempre aberto para trocar ideias, tomar cafezinho quem quiser. Eu adoro networking, que é uma coisa que eu aprendi na Califórnia a fazer indefinidamente. Lá, sabe o que um cara me disse? Um gerente do Google que aceitou um convite meu e aí por isso eu consegui visitar o Google, estar lá. E depois acabou o cara virando não um amigo, mas um colega através desse networking. Ele falou assim, a gente nunca sabe quem será o próximo Elon Musk. Então, ou seja, vamos conversar com todos. Pode estar do lado, né? Então, seja... Nunca almoça sozinho. Também. Isso, nunca almoça sozinho. Então, ou seja, você não sabe quem é que pode estar transformando o próximo mercado. Exatamente. Lá eles imaginam que essas mentes todas estão à sua volta. Estão lá, né? Estão lá. E a gente aqui imagina que elas estão longe da gente, né? Verdade. Então, a gente tem que construir através das mentes que a gente tem. E obrigado por isso, para a gente somar aí junto. Obrigadão, Jorge. Valeu, cara. Um abraço. Muito obrigado, tá? Um abraço a todos também.